Reflexão do dia. Como vamos querer ser lembrados? Ou como vamos deixar o nosso legado? Como poderão olhar para nós um dia e reconhecermos nós, a nossa vida, aquilo que passamos, aquilo que fomos, aquilo que se transformamos? Quando uma certa feita, Jesus, no Evangelho de Marcos, capítulo de número 6, ele se retira de novo para sua cidade natal. A Bíblia diz que quando ele chegou na sua terra com seus discípulos, ele voltou a ir na sinagoga ensinar. E muitos ficavam admirados e diziam: não é esse o carpinteiro, filho de Maria, o irmão de Tiago, José, Judas, Simão? Não é esse também aqui que está com suas irmãs? E Jesus disse que não há profeta sem honra, senão na sua própria terra. Mas Jesus chamou os seus 12 discípulos e começou a enviar eles de dois em dois e disse-lhes que te dá o poder sobre os espíritos imundos, e ordenou que nada tomassem no caminho, senão um bordão. Não leve alforge, não leve pão, não leve dinheiro no cinto, mas que calçassem as sandálias e que não vestissem 2 túnicas. Eu quero atentar a essa reflexão baseada nesse versículo. Eu tenho o texto de Marcos capítulo 6 para que possamos embasar o que estamos falando. Mas o verso 9 me chamou a atenção. Jesus disse: mas que se calçasse das sandálias e que não vestisse 2 túnicas. Sabemos que desde antigamente as pessoas elas eram conhecidas pelas suas próprias vestes. Antigamente as pessoas, se andasse na rua, você sabia diferenciar uma pessoa da outra. Sabia diferenciar uma pessoa que tivesse dinheiro, posse. Essa reflexão é nesse começo de ano para que nós possamos saber que tipo de túnica ou que tipo de capa nós temos. E sabermos também, irmãos, que o próprio Jesus disse que nós fôssemos calçados de sandália e que não vestissem 2 túnicas. Ou seja, que não tivesse 2 personalidades. Se antigamente se conhecia um rei pelas suas vestes e o seu súdito pela sua vestimenta, hoje em dia já não consegue mais se identificar, porque a pessoa de pouca condição financeira, ela pode se vestir de púrpura e de ouro e andar em carros bonitos, mas a forma que ela fez isso ninguém sabe. Ninguém sabe se foi lícito, se foi ilícito. A única coisa hoje é que antigamente se eu conhecia uma pessoa que servia a Deus pelas suas vestes. Hoje já não tem como mais saber isso. Porque tudo foi se automatizando, tudo foi se
aperfeiçoando, tudo foi se colocando que pode, o que não pode, entrou as doutrinas dos homens, mudando muitas coisas, outras enquadrando muitas coisas, e você nunca sabe se está certo ou se está errado, se não for pela luz de Cristo, porque o que salva hoje não é a doutrina do homem, mas o que salva é a doutrina de Cristo. O que salva hoje é a palavra, e desde antigamente vai ser a palavra. Mas o homem, por causa do ego, do egoísmo, da vaidade, mudou o coração. O ouro venceu o amor e não consegue mais identificar. Mas se pudesse falar para vocês qual é a sua capa, qual é a sua túnica, começou o ano, primeiros dias do ano de 2021. E essa reflexão vai para você. Se você tiver como José, que um dia ganhou uma túnica do seu pai, em Gênesis 37, ele começou a ser odiado pelos seus irmãos. José, odiado pelos seus irmãos porque ganhou uma túnica. E quantos hoje que são odiados porque tem uma túnica, tem uma capa? Estão preocupados com a túnica, estão preocupados com a capa. A vaidade tomou o coração da pessoa que para ela não importa o que tem dentro do coração, para ela o que importa é a capa. Mataram José para o seu pai, jogaram dentro de um buraco, venderam para os mercadores, achando que arrancando a túnica de José estavam arrancando aquilo que ele tinha de melhor. José foi vendido, foi preso, parou na cadeia, foi acusado, mas José não perdeu o que ele tinha dentro dele. Rasgaram a túnica de José, mas não rasgaram o que ele tinha dentro do coração. Nós conhecemos a história de Caim. Em Gênesis capítulo 4, Caim matou Abel. Ele vestiu a capa da inveja também. Não porque ele queria ser Abel, não. Porque Abel, diferente de Caim, Abel era lavrador. Caim já não. Caim mexia com gado, com essas coisas. E um foi e matou o outro. Caim mata Abel porque Deus recebeu a oferta de Abel e não se recebeu a de Caim. A inveja mais uma vez imperou o coração do homem, mais uma vez deixou a vaidade, a soberba cair. Eu quero que você entenda que desde o começo, quando o adversário entrou no meio da conversa de Adão e de Eva, nós se tornamos pecadores por causa disso. E é por isso que temos que guardar o nosso coração, porque dele provém todos os pecados e todas as maldades. Como você vai ser lembrado? Como que você vai ser lembrada? Qual é a túnica que você carrega? Qual é a capa que você carrega? Porque se formos olhar para Davi, a Bíblia diz que foi um homem segundo o coração de Deus. Mas Davi foi, quando era pastor de ovelhas, ele tinha uma capa, a capa de pastor de ovelhas. Mas ao longo do tempo da vida de Davi, quando Davi começou a ganhar, Davi passou o seu reinado, foi um homem que ganhou muitas guerras, passou 13 anos fugindo de Saul. E quando estava lá, com seu reinado todo consolidado, ungido a rei, tanto em Judá como em Israel, Davi agora olha e cobiça a mulher de um homem. E Davi cometeu um adultério. E ainda matou, ou fez com que matassem um homem, para que ele pudesse ficar com a mulher dele. Qual é a capa que você quer ter? A capa de pastor de ovelha ou a capa de rei? Porque tem pessoa que Deus nunca vai te dar um reinado. Não é porque Deus é ruim,
Mas é porque se Deus te der um reinado, você acaba fazendo igual Davi. Você começa a pisar nas pessoas e tramar as coisas. É perigoso você perder a tua alma, cometer um adultério, um homicida. Por isso que tem pessoas que às vezes a gente vê, a gente não entende, que não sai daquela situação. Não é porque Deus é ruim e você conversa com a pessoa fala, mas eu passo tanta prova e eu estou obedecendo a Deus. Mas Deus conhece o coração dela e sabe que se ela não deixar ela com uma capa de ovelha, sabe que se ela for rei, ela vai pisar nas pessoas. Ela vai humilhar as pessoas. Por isso que conhecemos muitas pessoas, às vezes, e quando conversamos com elas, dizemos assim, nossa, essa pessoa teria tudo para ser algo mais. E não acontece nada na vida dessa pessoa. Essa pessoa sofre tanto. Mas Deus sabe. A gente não consegue ver, mas Deus consegue ver o que está dentro do coração dessa pessoa. Você lembra de Saul? Escolhido pelas pessoas. Ele era rei, mas fez tudo o que era mal aos olhos de Deus. Ao ponto de, no final da sua história, ele era tão egoísta que ele tirou a sua própria vida. No campo de batalha, tirou a sua própria vida. Um dia, Isaías, no capítulo 22, o verso 15, diz de um mordomo que também era escrivão, chamado Sebna, que não fazia as coisas boas para o seu rei, não servia o seu rei como um servo bom. Isaías profetizou dizendo que ele ia ser tirado e que a sua capa ia cair sobre Eliaquim, filho de Hilquias. Ele recebeu a túnica dele e foi um bom servo. Vamos fazer igual Eliseu. Quando Elias deu a sua capa para ele, jogou sobre os seus ombros. Vamos fazer em dobro aquilo que Elias fez. Aleluia. Bendito o nome do Senhor. Eu sei que você está esperando algo novo para 2021, mas se você não mudar suas atitudes, o resultado vai ser o mesmo. Nós temos Jesus como nosso maior exemplo, porque todos nós somos pecadores. Se nós deixarmos com que as coisas entrem no nosso coração, se nós não guardarmos o nosso coração, se não formos fiéis a Deus, todos nós iremos errar. E um dia, Jesus como nosso maior exemplo, Paulo escreveu na carta aos Filipenses dizendo, no capítulo 2, que não façamos nada por contenda ou por vanglória, mas por humildade. E ele diz assim, a continuação dos versículos, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando em forma de servo, aleluia, fazendo-se semelhante aos homens, e achando em forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte de cruz. Jesus morreu para que aniquilasse os nossos pecados, aleluia, glória a Jesus, bendito Deus. E a maior luta, a maior guerra nossa, nesse ano de 2021, não vai ser derrotar os que estão lá fora, mas vai ser derrotar o que está dentro de nós, porque nós mesmos somos os nossos maiores inimigos. Se deixarmos a vaidade entrar no coração, a soberba, o orgulho, a altivez de espírito, vamos querer pisar nas pessoas, humilhar os outros e achar que nós somos os reis, que somos os santos que andam na terra. Nós só somos santos porque Ele é santo. Nós só temos alguma coisa porque antes Ele tem. Nós só podemos dizer alguma coisa porque antes Ele é. Não somos nada se Ele não for. Não temos nada se Ele não der. E não vamos fazer nada se por Ele não for dado. Bendito é o nome do Senhor.
que você nesse ano comece pensando nisso. Como você vai querer ser lembrado? Porque Paulo, no findar da sua história, em 2 Timóteo, capítulo 7, capítulo 4, verso 7, ele diz: combati o bom combate, acabei a carreira, mas eu guardei a fé. E ele diz no verso 13: quando vierem, traga a minha capa. Bendito Deus, os meus escritos e os pergaminhos. Para que a capa ele queria, por estar preso, ele pudesse suportar o frio que estava na masmorra, que era o fim da sua vida. A sua capa vai servir para te proteger o final da tua história. Se a sua capa for de vergonha, ela mesma vai ser o troféu da sua destruição e da sua ruína. Mas se a sua capa for de humildade, com as sandálias, como foi dito, calçadas as sandálias e não vestido 2 túnicas, você vai ser guardado por Deus e vai dizer igual Paulo: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Que você possa refletir sobre isso, que se Deus te der a oportunidade de perdoar, perdoe. Se Deus te der a oportunidade de ajudar, ajude. Se Deus te der a oportunidade de ser melhor, Paulo disse: sede meus imitadores, como eu fui de Cristo. Seja imitador de Cristo e deixe um legado para os que estão por vir, que se eu for igual a ele, eu serei melhor do que eu sou. Davi ficou 13 anos treinando, fugindo de Saul, para matar dentro dele o que Saul fez de pior, que era querer ser melhor do que Deus. Que você possa ficar com essa reflexão no teu coração e que Deus realmente te dê a chance de você mudar para melhor. Porque não sou eu que vivo, mas Cristo vive em mim. E que Deus possa ajudar você. Deus abençoe.